Oi, meu nome é Vitor, eu tenho 23 anos, eu sou o mais novo calouro de medicina da UEL. E eu vim aqui contar um pouco da minha história. Cara, muitas emoções, sabe? Eu saí do ensino médio em 2017, eu comecei a estudar, depois que eu concluí o ensino médio. E foi uma estrada assim pode ser bem longa, bem dura também. Porque eu não fiz um bom ensino médio, eu acho que para mim foi comigo como se tivesse passado um branco ali. E quando eu saí, eu tive aquele surto de consciência, sabe? Eu pensei, nossa, é medicina que eu quero e é nisso que eu vou investir todas as minhas fichas. Então eu baixei o conteúdo do edital e comecei a pesquisar ali e ver aquele mar de conteúdo ali sem ter experiência nenhuma com estudo realmente, bate aquele desespero. Mas eu sempre encarei tudo com muita coragem e muita sobriedade. Eu comecei então aos pouquinhos, matéria por matéria, e no meu primeiro ano, eu não fui tão bem assim. Já foi o primeiro baque. Então, eu tinha estudado totalmente sozinho, não tinha nem cursinho online ainda, porque nessa época ainda não era tão forte essa questão do cursinho online. No outro ano, eu comecei a fazer o cursinho online, comecei a me preparar um pouquinho melhor, e cada vez eu vi que eu ia evoluindo mais. Eu tentei durante 6 anos, essa foi a minha sexta tentativa. Cada reprovação, para mim, ela nunca representou uma derrota. Ela foi sempre uma oportunidade de fazer algo melhor. Tanto que no dia que saiu o resultado, eu vi que não estava aprovado, a minha primeira ação era pegar o caderno e planejar meu ano inteiro, do que eu ia fazer no outro ano. Porque para mim nunca foi uma opção desistir desse meu sonho. Tanto quando eu estava conhecendo minha namorada, a gente conversava sobre a questão do vestibular, ela perguntava para mim, e o que tu quer fazer? Eu falava medicina. E qual a tua segunda opção? Medicina. E se não der certo? Medicina. Então sempre foi assim a minha história. Eu já tinha tido alguma experiência com cursinho, mas que eu não tinha gostado tanto. Então daí veio minha decisão de estudar sozinho. Até porque eu sempre gostei muito de aprender as coisas sozinho. Eu toco guitarra, violão, instrumentos, essas coisas, e eu sempre gostei de aprender tudo sozinho. Mas eu acho que o vetor ele foi importante nessa quebra de inércia, para quebrar essa barreira do quase. Porque nos últimos 3 anos eu vinha tentando e batia sempre na trave. Chegava ali, faltava 1 ponto, 2 pontos, ficava 3, 4 colocações atrás e não conseguia alcançar o objetivo. A importância do vetor para mim foi a forma como eu fui acolhido, principalmente. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia de aula, os professores perguntaram meu nome, então eu já senti essa abertura para chegar e conversar com eles e botar na mesa minhas dificuldades. A diferença de estudar sozinho e estudar dentro do cursinho é você ter parâmetro. Porque em casa eu não sabia se eu tinha estudado demais, se eu tinha estudado de menos, se eu estava indo bem, se eu não estava. Quando eu cheguei aqui eu me deparei com todo tipo de história possível. Gente que largou a faculdade para começar a tentar medicina, gente que está 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo, gente que estudou para outro estado, estudou anos e anos para passar em um lugar, depois desistiu e voltou para fazer medicina também. Cada um tem uma história diferente. E isso a gente vai aprendendo também. Isso vai nos dando outros parâmetros para medir nós mesmos, entendeu? E o vetor ele disponibiliza uma série, uma gama de recursos para que a gente possa melhorar a nossa preparação. A equipe pedagógica sempre foi muito solícita, os professores também, todo o material, todo o suporte que eles dão, é impossível não culminar na nossa aprovação. Eu tenho como maiores exemplos os meus pais. E meu pai, principalmente, ele sempre entendeu o valor que o estudo tem. Então, apesar de eu passar vários anos tentando, por ele entender esse valor, ele sempre me deixou bastante livre para seguir meu sonho. E quando eu recebi a aprovação, foi assim, magnífico, porque quando eu informei para os meus amigos, para os meus parentes, todos comemoraram junto comigo. Alguns sentiram como se fosse a aprovação deles próprios, entendeu? E ver isso é impressionante. E esse apoio, eu falo para você, mesmo que você não tenha esse apoio, se você passa 1, 2, 3, 4, 5 anos tentando, no momento em que você é aprovado, tudo isso é apagado. Todo mundo vai comemorar junto contigo, todo mundo vai reconhecer o teu esforço. E esse tempo todo, ele não é vergonha para você, ele apenas engrandece a sua história, ela deixa ela mais bonita. É uma troca de experiência sensacional, porque cada um tem uma experiência diferente, cada um tem uma história diferente.
veio de um lugar, mas todo mundo está meio que convergindo para o mesmo objetivo. Teve um post do Instagram que eu comparei essa experiência que um atleta olímpico tem quando ele consegue chegar no pódio. Porque, na verdade, o vestibulando, ele é um tipo de atleta, um atleta da inteligência. Porque, assim como aquele do desporto, ele precisa lidar com uma série de provações, uma série de privações, ter uma disciplina ter bastante disciplina. Ele tem que ter uma resiliência extraordinária e saber transformar aquela dor em força para vencer. Eu sempre tive uma relação muito boa com meus colegas. Aqui não tinha aquele negócio de panelinha assim, na minha sala a gente sempre teve todo mundo meio que junto, sabe? E eu sempre tentei passar a minha experiência e a minha história para eles. E sempre que eles pediam um auxílio, uma ajuda em alguma questão, em alguma coisa, eu ia de coração para ajudá-los, porque eu acho muito importante isso. Eu queria ser aprovado, eu queria ser o melhor, mas não porque os outros estavam sendo prejudicados, mas porque eu consegui dar o meu melhor e concorrer com eles na capacidade máxima deles também. A gente foi, no dia do resultado, a gente foi lá na reitoria da UEA para ver a lista dos aprovados lá no papel. E à medida que a gente vai se aproximando do prédio, o coração já vai batendo forte. É uma emoção tão grande que vai tomando a gente. Eu queria que todo mundo pudesse sentir essa emoção pelo menos uma vez na vida. Porque quando a gente vê o nosso nome ali estampado, vem tudo aquilo que a gente passou, sabe? Toda a nossa história, todos os momentos, aquelas horas e horas sentado, lendo, estudando, resolvendo lista de exercício, vendo aula, fazendo simulado, tudo, e ver tudo culminar naquela aprovação é um momento extraordinário. Na verdade, o momento que mais me emocionou mesmo foi quando eu vi que era o primeiro lugar. Porque eu esperava, por causa da minha nota, que eu tinha conferido o gabarito, eu esperava já ser aprovado. Ter uma boa colocação, mas não ter o primeiro lugar geral. Isso me emocionou muito, emocionou toda a minha família. E ver o orgulho, o olhar de orgulho dos meus pais, dos meus amigos, todo mundo ali comigo é uma coisa maravilhosa. Eu diria assim, não negocie seus sonhos. Eu acho que 5 anos tentando para a medicina é um tempo muito pequeno em frente a uma vida toda que você pode ter exercendo essa função, sendo feliz com ela e realmente vivendo aquilo que você quer. Porque quando você abandona os seus sonhos para tentar outra coisa que é aparentemente mais fácil, você vai acabar caindo numa situação de passar o resto da vida frustrado, por não estar vivendo aquilo que você realmente queria. Eu sempre tive isso comigo. Eu pensava, tanto faz se eu estudar 5 ou 5 anos, daqui a 10 anos eu vou ser médico, daqui a 10 anos eu vou estar formado. Então não foque somente no sofrimento presente, mas tenha uma visão mais ampliada sobre a sua vida.